agora? A gente começa de novo o vídeo que a gente continua discutindo sobre como fazer da sua casa um centro de produção e ela deixar de ser um centro de consumo. No vídeo de hoje, nós vamos falar de dois assuntos na sequência. Primeiro, eu vou adiantar quais são os assuntos que nós vamos falar a partir do primeiro vídeo de hoje, os próximos vídeos, como é que a gente vai abordar esses vídeos e usando para isso os comentários de alguns de vocês. Depois eu vou dar início aos aspectos práticos, de como transformar a sua casa, tomando o primeiro passo. O passo pelo qual você começa a transformar a sua casa num centro de produção e não mais num centro de consumo, que vai ser o assunto da produção, a transferência e a acumulação de conhecimento a partir da sua casa e dos seus filhos. Bom, vamos para a sequência de vídeos, mas antes eu queria pedir a você, por favor, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com quem você achar que deve compartilhar, deixar o seu comentário, isso tem sido muito enriquecedor para a nossa conversa. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido, por favor, se inscreva. Bom, a sequência de vídeos. O vídeo de hoje, a gente começa dando, como eu falei, o primeiro passo prático e a seguir o tema que a gente vai dissertar nesse vídeo, ele segue o que foi o tema daquela outra série que eu fiz sobre educação de filhos e os filhos estarem em casa, sobretudo agora na crise do Covid-19. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o tema que eu considero mais importante para começar, e a gente começa onde tudo termina. A gente vai falar sobre o manejo do seu lixo. No terceiro vídeo, aí eu vou começar uma série sobre a produção de alimentos, como a gente produz alimentos em casa, a partir da sua casa, seja ela um pequeno apartamento, um cômodo, e a gente vai seguindo uma sequência até aquilo que eu considero o tamanho máximo que uma família de 3 ou 4 pessoas consegue dar conta, que é uma área de aproximadamente 1/4 de hectare. E a gente vai indicar livros para isso depois também no caminho. Vocês fizeram perguntas ao longo das últimas semanas que me instigaram e apontaram a direção para seguir. O Henrique Bastos, por exemplo, ele perguntou sobre o clima, sobre área livre, construção, área construída, o que a gente deve ter para poder ter a nossa casa um centro de produção. E eu já no próximo vídeo já vou começar apontando, já estou apontando de hoje, e a primeira dica que eu queria dizer para você, Henrique, para qualquer um, é não espere as condições ideais. Comece com o que você tem na sua mão. Seja um pé de parede, seja uma janelinha, começa funcionando por aí. O Thiago Couto, ele fez uma recomendação de que a gente sempre recomende livros, que são interessantes. Hoje eu vou recomendar 3 livros para você que a gente vai utilizar ou dizer que, olha, aqui tem consistência. Vai ter um livro mais acadêmico, vai ter um livro um pouco mais prático, e esses livros vão permitir que você inicie os estudos nessa área do conhecimento. Outra pessoa foi a Julia Schmelfeng. Ela pede para eu contar um pouco da minha trajetória de mudança, como é que foi que eu saí do que ela chama de roda dos ratos e como ela chama isso, e isso, Júlia, sinceramente vai gerar um vídeo inteiro. Eu vou contar um vídeo contando essa trajetória desde a infância até agora, um pouco como é que a gente foi achando o caminho. O Luciano Duarte, ele, como sempre, trouxe uma provocação muito inteligente e vai fazer parte já do próximo vídeo, sobre lixo, quando ele fala sobre esse tema dos dejetos, dos rejeitos que a gente tem na nossa sociedade. Mas vamos para o assunto de hoje, a casa como centro de produção de conhecimento. A gente se transformou como humanos, de produtores de cultura em meros consumidores de informação. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo e no nosso país, porque a gente deixou de exercer uma série de caminhos que fazem com que a gente possa saber o que fazer com a informação que chega. E nós ficamos consumidores tão apáticos que a gente chegou ao ponto em que a gente consome informação falsa, consome informação que eu não gosto de falar que é fake news, é mentira. Mentira factual, mentira que chega a gente perguntar se a Terra é redonda ou não é redonda. Bom, o que aconteceu com a gente nesse caminho?
a gente se perdeu aí. E a principal, ferramenta para isso, pasme, foi a educação. O tipo e modelo e projeto de educação no qual a gente esteve envolvido. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz ele em cima de educação e especificamente fazendo uma abordagem crítica à educação e uma abordagem crítica à educação formalizada na escola e apontando para esse todo educante que a gente tem na vida, mostrando a vida como espaço de formação. E a pergunta que eu tento responder hoje é como é que a gente pode começar o longo caminho de volta e nos tornarmos independentes dessa porta de entrada no sistema e na religião do consumo apático. Porque se você se percebe num determinado momento consumindo apaticamente itens que você não precisa, a quarentena está ajudando a gente a perceber, puxa, quanta coisa que eu não preciso, roupa que você não precisa, carro que você não precisa, comida que você não precisa, coisa que não te faz bem, a gente começa consumindo, na verdade, informação que não nos faz bem, informação que não acrescenta nada. E para se libertar, para quebrar, como eu falei no vídeo passado, que a gente precisa ir desatando os nozinhos, eu fiquei pensando, puxa, por onde que eu começo? Eu começo falando de lixo, começo falando de produção no quintal, Não. Tudo começa quando a gente para pensar que a gente é consumidor de informação. Então, qual seria o caminho para se transformar? Bom, Jacques Ellul, que é um dos autores que eu gosto muito, Jacques Ellul fala que o único trabalho verdadeiro do ser humano é a produção de conhecimento. Ou melhor, a produção de cultura. Não é nem a mera produção de conhecimento, não é a transferência de informação. O verdadeiro trabalho do ser humano, segundo Ellul, desculpa o escorregada, eu me distraí com alguém que passava aqui perto, é a produção de cultura. O ser humano, se você for lá nos tempos pré-históricos, você já consegue dizer o nome de uma determinada cultura pelos seus artefatos, pelas pontas de lança, pelas pedras que talha, pelas pinturas que deixa, você consegue caracterizar aquela sociedade como uma sociedade, uma cultura específica, reconhecida. E isso é o que faz do ser humano humano. Bom, para você entender o que eu estou falando, a gente precisa entender a diferença e eu vou te dar uma imagem bem facinha que vai ajudar. Um dia eu tive que dar uma aula para explicar a diferença entre informação, know-how, conhecimento e sabedoria. E dentro disso tudo também localizar a cultura. E eu pensei, como é que eu vou montar esse slide? E eu montei essa aula com 4 slides. Era, na época, o aniversário de 2 anos da minha filha. E aí eu falei, bom, tá aí, como é que eu vou explicar para as pessoas o que é informação e o que são as outras coisas? Bom, primeiro slide, eu fiz só 4 slides para essa aula. Primeiro slide, eu queria que você imaginasse, eu poderia até projetar aqui, mas eu vou direto com você. O primeiro slide era um slide que mostrava os ingredientes de um bolo de chocolate. Farinha, ovo, açúcar, leite, chocolate, a tigela, a colher. Bom, o que é isso? Quando você olha para ele, você não pode chamar aquilo de bolo de chocolate. Aquilo são os ingredientes do bolo de chocolate. Isso é informação. E as informações estão disponíveis, e hoje em dia estão disponíveis numa quantidade tão absurda que tudo que nós produzimos de informação nos últimos 20, 30 anos é mais e está mais colecionável do que tudo que a gente produziu de informação nos últimos 6, 7 mil anos. Nós temos uma quantidade de informação enorme, mas isso não nos fez mais capazes, melhores e mais hábeis para lidar com a nossa vida. A prova, olha como é que a gente está agora. Bom, o segundo slide era uma pessoa juntando os ingredientes, fazendo o bolo, uma senhora com uma bacia e misturando. O nome disso é know-how. Qual a informação que entra primeiro? O que entra primeiro? Os elementos secos, os elementos molhados, o ovo, o leite, o chocolate, quando que entra? Como é que é? Qual é a temperatura do forno? O nome disso é o saber fazer, é o know-how, o savoir-faire, aquilo que é o know-how que você tem, que é pegar a informação e saber utilizá-las, colocá-las, ordená-las. Saber que você, por exemplo, não vai fazer um bolo colocando a casca de ovo lá dentro. Você vai separar a casca do ovo. Você vai bater as claras em neve e você vai transformar a gema num creme com a manteiga. Isso chama-se know-how, saber fazer um bolo.
A gente, de uma certa forma, ficou bem parecido com aquela pessoa que sabe fazer um bolo. Ela compra uma caixinha, mistura um copo de leite, mistura e coloca no forno e está feito. Mas ela não sabe como pegar as informações cruas e transformar num bolo bem gostoso. O terceiro slide que eu tinha era um bolo de chocolate lindo e maravilhoso, com aquela calda maravilhosa em cima. O nome disso é conhecimento. O conhecimento é o bolo, ou seja, o conjunto das informações que foram processadas por alguém, transformadas em alguma coisa que é reconhecível como uma unidade de conhecimento. Isso é o conhecimento. E o que seria sabedoria? A última slide que eu tinha era minha filha no dia do seu aniversário com aquele bolo maravilhoso de uma amiga minha, Karine, que fez esse bolo, né? Eu espero que ela esteja assistindo. E aí a minha filha se lançava, né? Ela com as duas mãos cheias de chocolate, a boca suja de chocolate, e ela comendo aquele bolo de chocolate. O nome disso é sabedoria, porque de nada adianta você ter acesso à informação, você saber fazer manipulação da informação para produzir conhecimento e guardar esse conhecimento no armário. Você tem que colocar ele em prática, você tem que comer o bolo. Você tem que pegar aquilo que você aprendeu e transferir para o seu dia a dia, para a sua prática, para aquilo que você faz. E também dali você vai ver que vai surgir algo mais, que vai ser a experiência que vai vir de comer esse bolo, de experimentar esse conhecimento, e tudo isso, e eu vou escolher entre as várias definições que a gente tem de cultura. A cultura tem muitas definições, mas eu vou ficar com a da antropologia, que são todos os hábitos, os costumes, os conhecimentos, as tradições, as leis, as maneiras de ser que fazem parte de uma determinada sociedade ou de uma determinada comunidade. Isso, no fim das contas, é o que é cultura. Bom, por que eu falei isso tudo até aqui? Porque com isso você tem os elementos, essa é a informação que eu estou te dando, para que você saiba o que fazer com isso. Você fala, tá bom, e agora? O que eu faço? Bom, vou dizer. Muitos estão vivendo um momento muito interessante em que os pais, de repente, se viram, vários pais, em casa, com seus filhos, sem saber o que fazer, e as escolas, depois de, 3, 4 semanas, se articularam e começaram a comandar aulas online, mandar tarefa. E tem muito pai se vendo doido, porque não sabe o que fazer, né? Houve aquele negócio de 10 crianças, tem gente fazendo live com aluno, tem gente fazendo atendimento individual, tem gente fazendo... Onde é que está o problema? Onde é que reside o problema? O problema reside numa palavrinha que talvez você não tenha se dado conta e que tenha atrapalhado a sua casa de gerar um centro de produção de conhecimento, de sabedoria e de cultura. É o tal do currículo. Óbvio que agora você está sentindo na carne a dificuldade que é pegar uma criança, sentar uma criança e fazer com que ela estude algo que não faz parte da curiosidade dela, que ela não tem interesse, que ela não está afim, que aquilo está ali simplesmente porque alguém disse que tem que estar ali. E óbvio, você agora está sentindo na carne que um professor passa dentro de sala de aula. Como é difícil, como é complicado. E as pessoas me perguntam, o que eu faço com isso? Como é que eu dou um jeito nisso? Eu vou te dar uma dica. Vamos fazer uma coisa? Eu tenho uma longa experiência, muitos anos de experiência de permitir que a formação de alguém, a nossa casa, a minha casa, aqui onde eu moro, a casa onde eu morava antes, a minha vida, tem sido um lugar onde pulula conhecimento, onde explode um monte de experiência, onde a educação faz parte da manhã, da tarde, da noite, das refeições e vira sabedoria muitas vezes. Bom, primeira dica que você tem que ter para poder educar seu filho em casa ou para poder transformar a sua casa num centro de conhecimento, né, um centro de produção de conhecimento, é você saber qual é o objetivo que você tem para você e para os seus filhos. Essa é a primeira coisa. Você já sentou, você, sua esposa, ou seu companheiro ou sua companheira, né, com seus filhos, e qual é o objetivo? Onde que a gente está indo com isso? Porque até uma equação de segundo grau, um teorema de Pitágoras, o nome da capital da Suazilândia ou os afluentes do lado direito do rio Amazonas podem fazer muito sentido desde que se saiba por que está fazendo, desde que isso esteja dentro de um objetivo. E objetivos são coisas que se constroem de duas maneiras. De um lado, você precisa exercer uma coisa chamada observação. A gente observa as crianças desde muito cedo quais são as suas tendências,
qual é o tipo de temperamento que tem, o que ele gosta. Puxa, eu nunca notei. Então a primeira dica, comece a observar seu filho, observar sua filha. Qual é a sua característica? E a sua característica, para você poder observar, você vai ter que tirar um óculos, que é o óculos da sua expectativa quanto ao seu filho, a sua filha. O que você quer que ele seja? Sinceramente, qualquer coisa que você queira que seu filho seja, que tem a ver com profissão, que tem a ver com desempenho, que tem a ver com maneira de ser, vai ser só um caminho para a frustração. Tudo começa não com o que você quer, mas com o que você observa que é uma tendência. Bom, segunda coisa nessa observação é que não tem tendência ruim. Tem tendência mal trabalhada, tem tendência mal conduzida. Por exemplo, o que é a teimosia, se não a insistência e a persistência no erro? Qual é a característica que está por trás da teimosia? A persistência. Então, se você tem alguém teimoso, potencialmente você tem alguém persistente. O que é uma pessoa mais avoada, mais que gosta de ficar pensando? É uma pessoa que muito provavelmente gosta do pensamento meditativo, do raciocínio, que gosta de observar. Pode ser que esteja ali alguém que vai caminhar para um pensamento mais filosófico. Ou quem gosta de abrir e fechar coisa, quebra coisa toda hora e abre coisa. Talvez você esteja diante de alguém com uma tendência mais mecânica, mais engenheiro. Quem é alguém que fica, ao invés de prestar atenção na aula, fica fazendo desenho? Talvez você esteja diante de um artista. Eu não sei, eu não estou afirmando que essas coisas têm uma relação direta. Mas primeiro passo, observa. Depois que você observou, perceba nisso, teu papel de pai, de mãe, de tutor, de companheiro, de companheira bom, quais são os objetivos que legitimamente eu posso ter para essa pessoa? Que ela seja uma pessoa que gosta do trabalho, que seja honesta, que ame a verdade, que goste da justiça, que seja bom trabalhador dentro de uma equipe, que tenha a capacidade de ter iniciativa, que tenha espírito crítico. Ou seja, se você tem esses objetivos, é bom que você os tenha claro, de modo que você possa juntar os teus objetivos que estão normalmente nesta área da ética e da moral e que estão normalmente dentro dos valores e princípios que você gostaria de ver transmitidos para essa pessoa e que você junte isso às suas tendências, aquilo que é o seu temperamento, a sua vontade e a sua curiosidade. Estabelecido o objetivo que você tem, bom, eu quero que, por exemplo, eu nunca quis que a minha filha fosse uma boa cidadã dessa sociedade. Ao contrário, que ela fosse uma pessoa questionadora dessa sociedade, que ela fosse uma pessoa com capacidade crítica sobre essa sociedade. Lógico que isso me conduz para um determinado caminho. Não, eu quero que ela seja uma cumpridora dos deveres e das obrigações dessa sociedade, se enquadre completamente. Eu não estou discutindo com você se está certo ou está errado, eu estou falando que o caminho para isso é outro. Não existe caminho certo nem errado. Estabeleça objetivos, mas que respeitem, sobretudo, o temperamento, as tendências e aquilo que você percebe que é o mais importante para o futuro. Não tenta montar objetivo baseado na sua experiência. A sua experiência, no mínimo, tem uns 20 anos de atraso. Porque o mundo no qual seu filho e sua filha vai viver, ou no qual eles vão viver, se você tiver mais do que um, não será nem sequer parecido com aquele que você tem. Bom, analisa o momento. Poxa, o momento a partir do qual a gente vive é o ponto de partida de todo o processo de geração de conhecimento na sua casa, na sua comunidade, na sua família. Em que momento nós estamos vivendo? Estamos vivendo num momento mais autoritário ou menos autoritário? Estamos vivendo num momento rico e possível? Estamos vivendo num momento em que as pessoas são infladas no seu individualismo ou que são chamadas ao seu trabalho comunitário? A partir dali, leve esse processo educacional por aí, essa é a segunda dica. A terceira, e essa é muito importante, trabalha a partir do interesse das crianças. Eu recebi uma história de um amigo meu, Lafayette, muito interessante, falando de dois professores entrando em desespero, porque eles, casados, professores, tinham que dar aula, fazer tudo o que estão fazendo hoje nessa crise do coronavírus, e eles também têm filhos, também tinham que dar conta da educação dos filhos. Até que eles soltaram os betes e foram fazer aquilo que a gente sabe que é para fazer, que é para tudo, deixa o currículo de lado e vamos observar qual é o interesse dessas crianças. E para surpresa, a criança tinha interesse no Thor. Aí você fala, ai meu Deus, o martelo do Thor. Ou você pode pegar uma criança que tem interesse no Homem-Aranha, ou que quer saber sobre a sua vida. Me conta a sua vida. Ou
Em que planeta nós estamos, papai? O que é um planeta? Pega o exemplo do Homem-Aranha. A partir do Homem-Aranha, você pode começar a falar com ele sobre biologia, descobrir o que é uma aranha, o que faz a diferença entre um ser humano e uma aranha, o que é um ser humano. O que acontece num teste científico? Assista o filme com ele do Homem-Aranha, veja como é que foi a picada. Será que isso consegue fazer uma transformação? Você pode entrar em genética. Depois você pode perguntar em que país acontece o filme. Ah, nos Estados Unidos. Onde ele fica? Ah, no hemisfério norte. No hemisfério quer dizer o quê? Metade de uma esfera. Esfera, circunferência. Por circunferência, bola, esfera. Você entrou na geometria. Planeta é redondo, puxa vida. E você pode ir puxando um monte de informações que você depois pode levar seu filho a interesses muito interessantes. O que é um jornalista? Como um jornalista trabalha? O que é o foca numa agência de jornal? Você, opa, eu não sei o que é um foca. Bom, isso leva a gente para o quarto ponto. Eduque-se junto. Você não sabe tudo. Nem tudo que você acha que seu filho precisa está na sua cabeça. Eduque-se junto com ele. Seja humilde. Fala, eu também não sei, vamos investigar? Isso pode ficar uma diversão enorme, porque você vai entender o que é o jornalista, o que é um jornal feito de papel, o que é um jornal online, o que mudou. Você pode entrar na política, como é que a gente vive num país em que 5 famílias são donas de todos os meios de informação importantes. Por que a lei americana fala que jornais e revistas e periódicos e televisões não podem ser propriedades e rádios, não podem ser propriedade de um mesmo grupo? Ao contrário do que acontece no nosso país, você pode entrar em política, você pode explicar para ele o que é rádio, só a partir do Homem-Aranha, hein? Quanta coisa que dá para fazer. Bom, depois de você fazer isso, use os recursos que você tem na sua mão. Busque ao seu redor o que você possui. Você tem um jornal, você tem livros, você tem um atlas, você tem várias coisas, você tem brinquedos. Ah, mas eu não tenho nada, eu sou muito pobrezinho. De novo, a minha filha hoje em dia ela está cada vez mais empolgada com o processo de educação. E nós vivemos aqui com uma outra criança pequena. E ela hoje, professorinha dessa criança muitas vezes, ela viu uma criança se interessar por planetas. Daqui a pouco eu olho, vejo no jardim que tinham bolas de papel machê, né? E planetas e um sistema planetário está sendo construída, ela e uma criança pequena. E isso a criança está entendendo o sistema planetário, como é que as coisas acontecem. O que ela tinha de recurso? Água, cola e papel. E ela teve que investigar como faz papel machê, como que monta isso. Isso te leva para aprender química, física, aprender artes manuais, aprender um pouco de artesanato, né? E por aí você pode fazer um currículo enorme. O que eu diria de dica? Depois de você usar os recursos e fazer esse caminho, confronta o interesse e o caminho que você fez com o currículo que te foi dado. E você vai ver que faltavam conhecimentos de matemática, de geografia, de história, de ciências. E com isso, você pode transformar essa tarefa, que hoje é tão pesada e que faz você dar um celular na mão do seu filho para ficar no videogame para não te perturbar, faz com que ele possa realmente se interessar e aprender, que é muito divertido aprender. Queria dizer para você que sim, você é capaz de transformar a sua casa num centro de produção de conhecimento. Vai demandar isso tudo. Eu vou te dar uma dica. Pega esse vídeo agora, volta a ele e vai ponto por ponto. Anota. Bom, vou lá. Como é que eu estabeleço o objetivo? Cumprir o primeiro passo? Como é que eu analiso o momento? Que momento que a gente vive? Que informação eu busco? Começa a observar mais seu filho. Para de pensar que seu filho é alguém que precisa ser depositado em algum lugar. E esqueça de responder a pergunta: quem fica com o fulaninho ou fulaninha? O fulaninho ou a fulaninha não tem que ficar com ninguém. Eles é que ficam com você. Você é o sol deles e eles são o planeta. Isso talvez faça você ter que brilhar mais. Filhos são uma excelente oportunidade para a gente mudar nosso caráter, nosso temperamento, nossos valores e as coisas que a gente faz. Bom, sim, eu posso dizer para você que você é capaz. Você não precisa de um grande professor para isso. Você vai exercer com isso que eu acabei de falar um negócio chamado transdisciplinaridade. Você vai ter que perceber que você vai passar, e aí entra para a última dica. Não, você não é capaz de fazer isso sozinho. Você precisa de amigos, de professores, de informações, de recursos tecnológicos, mas acima de tudo de outras pessoas que possam complementar esse conhecimento.
Eu sei que está mais difícil agora em termos de corona, mas telefone está aí, cartas ainda são possíveis, se você não tiver meio nenhum. E olha, falar a 3 metros de distância, marcar um encontro na calçada à distância pode ser fascinante para usar esse momento para você voltar a parar de ser um consumidor apático de informações que te manipulam e te levam, e mais do que tudo, poder livrar o seu filho, a sua filha de repetir essa história, de eleger quem a mídia quer, de escolher quem o banco deseja, quem os ricos querem, ou se alguma ideologia qualquer ou pensamento qualquer manipular ele, ele vai poder falar: para aí, isso não vai ser feito pela escola, isso vai ser feito pela sua casa, com a sua participação. Bom, gente, eu queria deixar 3 livrinhos aqui indicados para você. O mais clássico deles e mais fácil que você pode procurar aí em sebo hoje em dia, mas eu acho que você acha na internet para baixar, é o Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich. Esse livro é um livro que fez um barulho danado nos anos 70, espero que você esteja vendo ele daqui, né? Esse livro é um livro muito interessante para você começar a pensar no processo de desescolarização. Sociedade Sem Escolas é uma péssima tradução do título, que é deschooling, desescolarizando a sociedade, né? E o que é escolarizar? Escolarizar basicamente é dizer quando, como, de que jeito, que momento alguém tem que aprender alguma coisa. As pessoas aprendem o tempo todo, elas gostam de aprender. Outro livro que eu queria indicar, esse aqui em inglês, eu não sei se tem tradução em português, mas é um livro muito interessante que chama Deschooling Our Lives, né? Esse livro, né, que é editado por Matt Herron, né, tem o prefácio também do Ivan Illich, é um livro muito interessante para você entender como a gente pode, por onde a gente pode puxar os fios da desescolarização da nossa sociedade. E aqui é um livro mais acadêmico, né? Isso aqui é realmente para quem for fanático de estudar, é O Colonizador e o Colonizado. É daqui que Paulo Freire vai tirar, né, do Albert Memmi, que Paulo Freire vai tirar o conceito de internalização do dominador, do opressor, né? Quando a gente já não precisa de cadeias para nos prender, porque a gente já internalizou aquele que nos oprime. Então, essas são as 3 dicas de hoje de livro, e eu gostaria muito que você pudesse, de alguma forma, aproveitar esse tempo que nós tivemos e isso seja útil para você. Esse foi o primeiro passo, aguarde os próximos vídeos, mas tudo começa por aí, quando você deixa de ser consumidor de informação, como essa aqui, e passa a ser produtor de conhecimento e de cultura e, principalmente, de sabedoria. Até a próxima!